E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa configuração ao Octoprint no ambiente Windows, hoje a gente vai trabalhar com a parte da configuração da webcam no seu Octoprint. Se você perdeu a segunda parte dessas configurações de Octoprint, eu vou deixar o link aqui na parte de cima do vídeo para quem quiser acompanhar a segunda parte. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai colocar uma webcam no Octoprint instalado no ambiente Windows é a gente fazer a instalação de duas ferramentas que vão auxiliar essa configuração para a gente. Uma delas é um encoder e a outra é um servidor de webcam. Esses dois aplicativos que a gente vai instalar, eu vou deixar o link para vocês fazerem o download dele na descrição desse vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é efetuar a instalação do encoder. Então a gente vai precisar colocar na máquina onde a gente tem o nosso servidor Octoprint rodando o encoder que chama FFmpeg. Tá? Esse encoder vai ser responsável por pegar a imagem da câmera e conseguir reproduzir para dentro do nosso Octoprint. Então esse encoder é levinho, a gente não tem um instalador do encoder, ele é um grupo de arquivos já prontos. A gente só precisa baixar esse arquivo, descompactar ele e colocar em alguma pasta, e é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou pegar o arquivo, ele está no formato zip, então eu vou extrair esse arquivo aqui nos downloads mesmo, vou esperar o processo finalizar. Com o processo finalizado, eu vou alterar o nome dessa pasta para ficar mais fácil para a gente configurar depois, então eu vou deixar só FFmpeg. E para facilitar mais ainda a minha vida, eu vou pegar essa pastinha e vou levar lá para a raiz do meu computador. No meu caso aqui, eu vou levar para a unidade C2 pontos. Então eu vou abrir aqui o C2 pontos e vou colar ela na raiz do C, assim como a gente fez com a pasta do Octoprint. Uma vez que eu tenho esse encoder já colocado no C2 pontos, a gente vai fazer a próxima instalação antes de partir para a configuração dentro do Octoprint. Então a próxima instalação é o nosso servidor de câmera. No Windows a gente vai usar um programa que chama Yancam. Esse programinha ele vai fazer com que você tenha acesso a qualquer dispositivo de imagem e vai transformar ele em acesso remoto. Então pode ser uma câmera do celular, pode ser uma câmera DSL, pode ser uma webcam. Ele consegue reconhecer qualquer dispositivo que provê vídeo e transforma ele num servidor de vídeo. Então é ele que a gente vai fazer a instalação agora. O processo também é bem simples. É só a gente iniciar o instalador. Ele vai te perguntar a versão que você está instalando. Então no nosso caso aqui é 0.7. E se você quer continuar. Um detalhe para o Yancam é que se você não tiver Java, JRE instalado na sua máquina, ele não vai conseguir instalar e ele vai te dar um aviso que você precisa instalar primeiro Java, porque ele é um software baseado em Java. Então, se você não tiver o Java, antes desse processo que você está vendo agora, você faz a instalação do Java e na sequência você avança aí a instalação do Yancam. Iniciando o instalador, eu vou aceitar o contrato de uso. Ele vai mostrar para a gente o caminho de onde vai fazer a instalação. Eu vou pedir para ele criar apenas um ícone na área de trabalho, eu não quero que crie um ícone no lançador, e espero a finalização da instalação. Quando ele finaliza, ele dá uma mensagem avisando que ele terminou de instalar esse servidor. A gente pode desmarcar, que é a opção de abrir o arquivo README, e eu vou manter a opção aqui de lançar o Yancam marcado, então eu quero que ele abra o Yancam para a gente. Eu vou finalizar o processo e ele vai abrir o software que a gente acabou de instalar. Assim que o software é carregado pela primeira vez, a gente vai observar duas informações, tá pessoal? A primeira delas é um preview que ele abre aqui, uma caixinha pequenininha, ele vai falar que não tem nenhum dispositivo selecionado. E a segunda é uma caixinha de configuração do servidor do Yancam. O que vai acontecer? Aqui a gente tem os tipos de conexões que esse servidor pode prover para a gente. Então a gente tem o file, tem o FTP, a gente também tem o HTTP, a gente tem o stream e tem o motion. Provavelmente a maioria desses itens aqui pode ser estranho para vocês e não vai ser utilizado no nosso Octoprint. O que a gente vai utilizar aqui é o HTTP e o stream. O HTTP vai ser responsável por prover fotos a partir da nossa câmera. E o stream vai permitir com que a gente veja a câmera tempo integral.
ele vai fazer um live stream da nossa câmera ou do nosso dispositivo de vídeo o tempo todo. Observe também que ele tem como se fosse um semáforo, então ele fica na cor vermelha, indicando quais são os serviços, né, que ele não está funcionando. E do lado direito desse semáforo a gente tem os botões para eu habilitar ou desabilitar esse recurso. Então o que eu vou fazer é habilitar os recursos de HTTP e de streaming. Basta eu clicar aqui no botão Enable. Então eu dou Enable e dou Enable no próximo. Então ele dá aqui um HTTP, né, fica verdinho, e o streaming também fica verdinho. Um aviso importante para vocês é que talvez para vocês, quando você habilite esse recurso pela primeira vez, pode ser que o Windows abra a configuração do Firewall, perguntando se você vai permitir que o Yankan use as portas que ele está habilitando. Tá? É importante que a gente permita que o Firewall seja alterado para que esse software funcione. Se você não habilitar o Firewall, não vai funcionar a configuração que a gente está fazendo. Um outro ponto importante é, assim que eu habilite esses serviços, a gente olhar aqui o item console. O item console, ele vai mostrar para a gente se aconteceu algum erro, se tem algum problema. Então observe aqui no meu caso que está tudo em ordem, né? Ele conseguiu dar o start, ele está fazendo aqui, ele encontrou rotas para fazer o que ele precisa, então estamos tudo em ordem. Outra coisa que a gente faz aqui nesse software, assim que eu acabo a instalação, é entrar em Settings e Edit Settings. O que eu tenho que fazer aqui então em Edit Settings? Eu vou entrar no item Output e vou lá em HTTP. Tá? Em HTTP ele vai mostrar a porta que está rodando o serviço e também o endereço de acesso para a nossa câmera. Tá? Então essa informação aqui é bastante importante para a gente vai precisar marcar essa informação que a gente vai usar lá daqui a pouquinho. A gente também precisa vir na parte do streaming. O streaming a gente tem aqui a porta que ele vai funcionar, então é 8081, é bom a gente também marcar essa informação. E um ponto aí para a gente observar é o tipo do streaming, a gente não pode manter o tipo que vem aqui na instalação que é JavaScript, a gente precisa trocar para o tipo MJPEG, tá? Que é um streaming apenas de vídeo. Se a gente deixar o JavaScript, não vai ser compatível lá com o nosso Octoprint. Uma vez que eu faço isso, eu clico aqui no OK, ele vai gravar essas informações, e aí o nosso próximo passo é escolher qual é o dispositivo de imagem que eu vou trabalhar nesse servidor. Então aqui em Settings, eu vou ter aqui uma opção Detect Video Devices, e ele vai abrir para a gente uma caixinha com a lista de dispositivos que eu tenho no computador. Então se eu tivesse uma webcam, se eu tivesse meu celular conectado, ele está aqui para a gente, e aí eu só preciso selecionar o dispositivo que eu quero, clicar no OK, e o meu preview vai começar a carregar a imagem desse dispositivo. Tá? Então é bem simples essa configuração. Uma vez que eu seleciono o meu dispositivo, eu marquei aquele endereço e as portas, a gente pode acessar o nosso navegador para verificar se a configuração que a gente fez está certa, antes da gente fazer a configuração no Octoprint. Então o que a gente faz? A gente vai lá no nosso navegador, eu vou abrir aqui uma nova guia e vou colocar o caminho que ele mostrou lá pra gente, tá? http://192.168.011.2.8888. É a primeira imagem que a gente tinha, então é o endereço HTTP. Observe que eu já tenho aqui uma imagem da minha câmera, só que parada. Por quê? Esse endereço é o endereço de foto. Se eu rodar ele de novo, eu pego a minha câmera numa outra posição. Então vou rodar de novo, outra posição. Se eu colocar o endereço que é 8081, é meu endereço de streaming, então eu vou conseguir ver a minha câmera em tempo real. Então eu já consigo aqui observar a câmera que estava posicionada lá próxima à minha impressora, e ele está mostrando o processo que ela está filmando. Então a gente já consegue ver aqui a impressão. Com isso a gente já sabe que a configuração da câmera ficou correta. Nosso próximo passo agora é fazer a configuração dessa câmera e dessas informações lá no nosso Octoprint. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou acessar meu Octoprint, eu vou vir aqui nessa chavinha e vou clicar na guia Web Câmera e Timelapse. A primeira coisa que a gente vai configurar nessa guia é descer ela até o final, e a gente vai começar de baixo para cima. Então a gente vai configurar aqui o Path to FF MPG. Então é o caminho do encoder que a gente instalou
a nossa máquina. Esse encoder, se vocês lembram, a gente colocou lá no C2 pontos, então a gente vai lá no meu computador, C2 pontos, eu vou abrir aqui o FFmpeg, vou abrir a pasta bin, eu vou copiar esse caminho aqui, ó, e eu vou precisar colocar até o nome desse arquivo, é o ffmpeg.exe, é isso que a gente vai colocar lá na nossa configuração do Octoprint. Então eu vou minimizar aqui a minha pastinha e vou voltar aqui, ó. C2 pontos, barra ffmpeg, barra bin, barra ffmpeg.exe. Fiz isso, eu vou clicar aqui na opção teste. O Octoprint ele vai validar se o caminho que eu coloquei realmente está válido. Então, se tiver certinho, ele vai ficar verde. Se eu colocar qualquer endereço errado, ele vai dar um aviso que está errado essa minha configuração. Não se preocupem que eu vou deixar todas as configurações que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Então, caso você não consiga digitar ou não consiga marcar, eu vou deixar aí embaixo, aí você copia e vai colando na sua configuração. Uma vez que eu tenho o meu encoder configurado, o meu próximo passo é habilitar aqui o Snapshot URL. Para que serve isso? Esse carinha aqui, o Snapshot URL, é fundamental para a gente poder gravar timelapses. Porque o timelapse no Octoprint, ele é uma sequência de fotos, ele não é um vídeo. Então, esse carinha, né, a URL Snapshot, é aquela URL que a gente viu do nosso Yankan, que disponibiliza sempre uma foto a partir do nosso endereço. E aí a gente vai colocar essa configuração aqui, colocando o IP da nossa câmera. Então é http://192.168.011.8888/altjpg. Lembrando que esse endereço IP que eu estou colocando, o endereço IP é da máquina onde eu instalei o servidor Yankan, tá? Na casa de vocês, o servidor de vocês, esse IP vai ser diferente, então vocês têm que olhar lá naquela abinha de settings do Yankan, ele vai mostrar para vocês o caminho, tá? Então, coloquei o endereço da minha câmera, eu vou clicar aqui em teste, meu Octoprint vai se conectar no servidor, o Yankan, e ele vai ter um snapshot, né? Então ele vai tirar uma foto exatamente daquele momento que a pessoa habilitou o Octoprint, né? Eu habilitei o teste, ele foi lá e bateu uma foto e está mostrando aqui o preview para mim. Se ele trouxe preview é porque a sua configuração também ficou correta. Depois que eu configurar aqui o snapshot, eu vou subir a configuração e vou habilitar o Stream URL. Esse Stream URL é o mesmo endereço que a gente viu lá na configuração, só que a porta não é a 88. É a 8081. Eu vou colocar aqui, 192.168.0.8081/vídeo.mjpg e vou clicar em testar. Quando eu faço isso, meu Octoprint de novo se conecta no Yankan e ele consegue ver o live stream da minha câmera e está mostrando para mim aqui o que eu estou vendo a partir da minha câmera. Eu vou fechar, se abriu a janelinha porque deu tudo certo, e aí eu vou fazer as últimas configurações para finalizar essa etapa da câmera. Primeira coisa, eu vou habilitar aqui o suporte ao webcam no meu Octoprint. Eu posso ajustar o aspecto de visualização da câmera, então se eu posso deixar o widescreen 16:9 ou se eu posso deixar num formato antigo, né, o 4:3, que é a telinha quadrada. Vou deixar em wide mesmo. Se eu perceber que eu coloquei o meu vídeo, né, meu streaming, ele está invertido, tá de ponta cabeça, porque eu tive que colocar a câmera numa posição diferente para mim, eu posso usar aqui as opções de flip imagem, então ele gira a imagem para a direita e para a esquerda, ou para cima e para baixo, e eu também tenho a opção de rotação a 90 graus em sentido horário. Então eu posso colocar aqui para ele rotacionar a minha imagem. De repente eu tive que colocar a minha câmera de ponta cabeça, porque eu não tinha um outro espaço, então ele te dá essas opções. Outra coisa que a gente tem que habilitar é o suporte ao timelapse, tá? Então eu tenho que vir aqui e marcar a opção Enable Timelapse, senão a gente não consegue produzir aqueles vídeos de timelapse. Agora, uma coisa que eu acho interessante vocês desabilitarem é essa última opção, o Enable Octoprint Watermarker. O que é isso? É uma marca d'água que vai ser colocada nas suas fotos e nos seus timelapses. Então, se você não desabilitar essa opção, em todos os vídeos que você produzir via Octoprint, vai ficar aparecendo no rodapé dos vídeos ou das imagens que você capture a marca Octoprint. Então vai ter aquele
polvo, né, no cantinho, e vai estar escrito Octoprint em todas as imagens. Então é legal você desmarcar isso aqui para você não ter a brand deles no vídeo de vocês. Então fiz essas configurações, eu salvo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha página do Octoprint e vou abrir ele novamente. Com a minha página inicial do Octoprint, eu posso vir aqui na aba Control, que antes eu não tinha nada, e agora eu já vou conseguir visualizar a minha impressão, né? Então a posição lá que eu deixei relativa à minha impressora. E aqui isso é interessante porque eu posso estar no meio de um processo, né? Eu estou em algum cômodo da minha casa, eu estou fazendo alguma coisa que eu não posso chegar perto da impressora, eu vejo aqui que de repente a peça descolou da mesa, aconteceu alguma coisa, eu posso observar o que está acontecendo e posso parar a impressão na hora e depois eu não vou ficar perdendo filamento, ou já que eu perdi a peça, eu não preciso continuar aquele fluxo de trabalho até eu chegar próximo à impressora. Existem pessoas que usam a câmera para fazer sequências de impressão. Então, uma vez que a impressão acabou, a pessoa, a partir do próprio Octoprint, ela vai movendo o hot end, derruba a peça que já está pronta, e aí ela tira a peça da mesa e começa uma nova impressão. A pessoa tem que ter bastante certeza que a peça já esfriou, já descolou da mesa, para você não perder, né? Não quebrar o hot end, não acontecer nenhum problema aí. Aí fica a critério de quem está usando. Mas o mais interessante de você ter uma câmera associada ao Octoprint é exatamente você poder usar essa última abinha aqui, a aba Timelapse. Nessa aba a gente consegue configurar aquele recurso de pegar uma impressão de 24 horas, 12 horas e conseguir ter um vídeo que dure 10 segundos dessa impressão, né, que levou dias ou levou horas. Então a partir do Timelapse a gente consegue fazer esse ajuste. Eu tenho dois tipos de Timelapses que eu posso utilizar no meu Octoprint. Eu tenho Timelapse por tempo, e eu tenho o Timelapse que, na minha opinião, é o mais legal, que é o por troca de camada. O Timelapse por tempo, eu vou definir um intervalo, e a partir desse intervalo o Octoprint vai batendo fotos na sequência. Então, a cada 10 segundos, por exemplo, aqui nessa configuração, ele vai tirar uma nova foto, e depois ele gera um vídeo pra gente. Ou então, eu posso usar aqui o On Z Change, então quando eu vou subindo as alturas de camada, né, cada troca de camada que eu for fazendo, ele vai disparar uma nova foto pra gente. E aí a gente coloca todas essas fotos numa sequência e ele gera um vídeo no final. Então eu prefiro essa opção de On The Change, tá? Porque fica mais interessante o efeito do Timelapse. Além de eu escolher o tipo do Timelapse, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que vir até o final aqui da minha abinha e colocar Save as Default e Don't Save Changes. Feito isso, a gente consegue ver aqui no status da impressora que ele tem o Timelapse como On The Change habilitado, tá, pessoal? Se você quiser desabilitar o Timelapse ou mudar o tipo do Timelapse, suas impressões não podem estar sendo executadas, elas têm que estar paradas, e você sempre tem que vir aqui nessa abinha, escolher a opção Save as Default e dar um Save Change, senão ele não vai aplicar as alterações no seu Octoprint. Outra coisa que acontece, quando o processo de impressão termina, o Octoprint começa a renderizar o seu vídeo, então ele demora um pouquinho para ser renderizado, e quando esse trabalho termina, o Octoprint lança aqui para a gente uma notificação avisando que esse processo foi concluído. E aí a gente entra de novo aqui na abinha Timelapse, e na parte de baixo eu vou ter todos os vídeos que ele gerou a partir aí do meu trabalho que foi feito. Eu tenho uma lista, eu seleciono o vídeo que eu quero mexer, e aí eu posso deletar esse vídeo ou fazer o download desse vídeo para poder assistir no computador. Ou até mesmo subir para um canal do YouTube, subir para alguma plataforma de vídeo e disponibilizar esse vídeo de Timelapse. Então esse foi um vídeo para ensinar você a configurar a câmera no seu Octoprint. Existem plugins que melhoram o desempenho do Timelapse, deixam o Timelapse mais atraente, e aí de repente, se vocês acharem interessante e for conveniente, eu posso voltar e gravar um vídeo só sobre esses plugins para demonstrar para vocês como que configura, como que instala essa outra parte de plugins para Timelapse. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, alguma sugestão, coloca aí nos comentários que a gente vai ler e vai responder todo mundo assim que possível. Valeu, pessoal!